professora Bianca Salomão e essa é a nossa quinta aula de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é leitura e interpretação textual, mais precisamente o gênero textual de carta. E vocês sabiam que o Brasil é o segundo país a emitir selo postal, seguindo o exemplo da Inglaterra? Pois bem, isso aconteceu com a vinda da família real aqui para o Brasil em 1808. O Brasil, uma das cartas mais famosas e conhecidas é a Carta de Pero Vaz de Caminha. E olha que coincidência, a gente já estudou ela nas aulas passadas, vocês lembram? Pois bem, nós vamos dar seguimento ao conteúdo de hoje. Bem, a carta é uma das formas mais antigas e usadas de meio de comunicação que nós temos. Seja mandar um bilhetinho escrito para o pai que está saindo, seja deixar uma carta para a mãe, enviar uma carta no Dia dos Namorados, de Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, a gente mantém esse hábito até hoje. O que a gente não sabe é que para a gente chegar onde hoje a gente tem um e-mail que a gente manda super rápido, a gente passou por várias fases e a gente vai ver algumas delas agora. A gente começa lá pelos pombos correios. Vocês já viram nos desenhos, nos filmes, sempre as pessoas mandam carta pelos pombos? Pois então, as pessoas descobriram que os pombos eles eram capazes de percorrer uma distância de 160 quilômetros e conseguir voltar para o seu local de criação. E aí as pessoas começaram a utilizar eles como meio de transporte para levar essas cartas, mensagens de um reino a outro, de um local a outro, com informações. Mas é claro que isso ainda demorava um pouco. E aí a gente passa para o nosso segundo e progressivo envio de mensagem, que foram os navios. Como a gente tem a imagem lá que a gente estudou na Carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele mandou uma mensagem dizendo como era o Brasil. Essa mensagem foi escrita através de uma carta e enviada pelos navios que faziam as expedições. Outro meio foram os cavalos. Sim, os cavalos. Vocês já viram em algum filme, desenho, algum livro, um cavalo levando a mensagem? Isso acontece porque lá em 1860, 3 empresários criaram uma empresa de mensagens expressas, onde as pessoas enviavam por cavalos e eles iam levando de um local ao outro. O que seria mais ou menos o nosso correio hoje, só que de uma forma mais demorada. Demorava, assim, em torno de 11 a 12 dias. E aí a gente vem para os correios. O primeiro correio criado no Brasil foi em 1673. Era chamado de Correio Mor das Cartas do Mar. Mas ainda não é o que a gente conhece hoje. Com a expansão do transporte aéreo, marítimo, terrestre, foi criado o correio que a gente tem hoje, que é aquele que entrega nosso pedido da internet, nossa carta, nosso presente. E esse correio ele foi criado em 1969 aqui no Brasil. É claro que hoje a gente teve a expansão da internet e a gente tem a opção do e-mail, mas é óbvio que no e-mail a gente não consegue repassar toda aquela emoção que a gente sente quanto numa carta. Então por isso até hoje a gente usa esse gênero textual. Ah, lembrando, o CEP, o Código de Endereçamento Postal que a gente utiliza hoje, que a gente tem para determinar a área que a gente mora, também foi criado por essa empresa. Eles tiveram todo um sistema de mapeamento para poder definir qual número seria de cada região. Bem, dito tudo isso, explanado um pouco da história dos Correios, a gente vai lá para a página 100, ler o texto de hoje com uma convidada especial. Vou mostrar ela para vocês e acompanhem o texto com a leitura interativa de hoje. Aqui quem fala é a tia Ana Paula, de Educação Física. Fui convidada pela tia Bianca para a gente fazer uma aula dinâmica. Vai ser o seguinte: todas as vezes que no nosso texto aparecerem palavras com a letra A, nós vamos fazer o equilíbrio do avião. Todas as vezes que nós tivermos no texto palavras com a letra F, nós vamos dar pulinhos. Vamos começar a nossa aula dinâmica? Carta pessoal. Ângela, depois que você foi embora para Ribeirão Preto, eu fiquei um tempão andando pela casa que nem barata tonta, achando tudo muito sem graça. Cada vez que eu pensava que ia ter que esperar até as outras férias para brincar outra vez com você, me dava vontade de sair gritando de raiva. Mamãe me deu um picolé para eu ficar mais contente, mas a raiva era tanta que eu mastiguei toda a ponta do pauzinho até fazer uma franjinha. Mais tarde, a Maria e a Cláudia vieram me chamar para brincar. Nós ficamos pulando corda na calçada e depois sentamos no muro e ficamos brincando de botar apelido nos meninos. O Carlinhos ficou sendo o Carlão sem sabão. Toda vez que a mãe dele chama para tomar banho, ele volta logo depois com outra roupa, mas com a mesma cara.
A Cláudia disse que o Carlinhos abre o chuveiro só para a mãe dele ouvir o barulho. Mas vai ver e ele fica sentado na privada vendo a água correr. Aí troca de roupa e pronto. A mania do Chico é dizer que um jogo não valeu sempre que ele está perdendo. Então, o apelido dele ficou sendo mesmo Chico Não Valeu. Não deu para inventar mais apelidos, porque os meninos ficaram loucos da vida. Quiseram tomar a corda da gente e começaram a puxar nosso cabelo. No fim, cansou. A gente acabou indo, todo mundo, jogar queimada na casa do Fernando. Eu voltei para casa, contente da vida. Mas quando o Fábio me viu, foi dizendo: tá tristinha porque a priminha foi embora. Vai ser ruim mexericar sozinha por aí, né? Ah, Ângela, que raiva! Às vezes dá vontade de trocar esse irmão marmanjo por uma irmã do meu tamanho, como você. Um beijo da Marisa. Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, galera! E aí, gostaram da nossa convidada de hoje? Só recapitulando, a tia Paula leu o texto pra gente e a partir dele a gente vai estudar o nosso estudo de vocabulário e interpretação textual, lá na página 101 e 102, 103, tá bom? A gente vai da 100 até 104 e a gente vai então responder algumas perguntas. Mas vamos falar sobre o texto. Vocês perceberam que a Marisa escreveu para a Ângela uma carta para expressar tudo o que ela sentiu durante o fim das férias? Pois bem, percebam que na carta ela expressa com muita emoção. Ela poderia ter mandado uma mensagem, poderia ter mandado um ligado, mas a carta sempre expressa uma emoção pra gente e repassa para outra pessoa. É um modo carinhoso de lembrar de alguém também. Então, dito isso, recapitulando, a gente deixa para casa o dever da página 102, 103 e 104. Tudo bem? Bem, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês respondam e me enviem para a correção à atividade. Beijinhos e até a próxima aula.